Paz, Senhor Jesus. Glória a Deus por mais essa palavra. Bom, hoje o nosso devocional, ele é no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no último capítulo, quando se encerra a história do rei Saul. O rei Saul foi um homem ungido, a pedido de Deus, obviamente, né, pelo profeta Samuel, quando termina ali aquela fase dos juízes, né, que eram pessoas levantadas pelo próprio Deus para julgar aquele povo. Só que o povo não queria saber mais do governo de Deus. Então eles pedem que Deus ele se pronuncie em levantar um rei, porque as outras nações, os outros povos, eles tinham, né, um rei, e naquele determinado momento o povo de Deus estava muito perdido nessas questões. E eles não queriam mais saber do profeta, aquilo que o profeta falava em nome de Deus. Então eles pediam para um rei, eles aclamavam isso. E Deus então disse para Samuel, Samuel, vai e unge um rei para esse povo. E eles que se entendam então depois com as consequências dessa escolha. Muito bem, Saul foi ungido a rei, não era um homem escolhido de Deus, mas nesse momento foi pela determinação de Deus, porque o escolhido de Deus era Davi, ok? E aí Saul começa a fazer coisas que, olha, até, entre aspas, Deus duvida. E ele começa a justificar seus pecados, ele começa a governar de uma forma muito equivocada, totalmente fora da presença de Deus e fora da vontade absoluta de Deus. Então, fica aqui uma lição, né? As nossas escolhas fora da vontade de Deus vão dar errado. Isso é ponto pacífico. E aí Saul ele começa a ter esse comportamento contraditório, né, naquilo que Deus esperava dele, porque ele não era qualquer um. Ele conhecia a Torá, ele conhecia Deus, ele sabia toda a história, né, ele tinha conhecimento pleno, né, dessa questões religiosas, digamos assim, mas ele não queria saber de Deus. Então aquele sentimento no coração dele foi conduzindo Saul para suas vaidades. E é muito ruim quando a gente escolhe, né, pensando nas nossas vaidades. Então, Saul se torna um péssimo rei, um péssimo exemplo, um péssimo líder. E mesmo sendo advertido pelo profeta Samuel, Saul não dá ouvidos e Deus se afasta de Saul. Deus, ele rejeita a Saul, né? Então, o que acontece? Os filisteus, que desde sempre são inimigos do povo de Deus, eles resolvem novamente, né, fazer guerra contra Israel. E aí Saul ele é perseguido. Os filisteus matam os filhos de Saul. E o que acontece? Saul não aguenta a pressão, porque os filisteus querem matar Saul de qualquer jeito, né? E aqui os filisteus significam o inimigo mesmo, né, que nós temos, que quer nos matar de qualquer jeito. Porém, Deus não era mais com Saul. Então aí que é o grande mistério. Quando a gente passa pelas nossas lutas e o inimigo se levanta contra as nossas vidas, se nós temos uma vida com Deus, Deus ele se levanta do seu trono e ele nos protege, ele nos acolhe. Embora muitas vezes nós tenhamos que passar por certas dificuldades, mas Deus é um Deus que ele cuida de nós, né? Só que Saul aqui era totalmente desviado da presença de Deus. Ele já tinha sido rejeitado, tanto que ele pecou. E quanto mais a gente peca, mais a gente vai se distanciando de Deus, até uma hora que Deus vira a cara, né? E aí não tem mais jeito. E aí olha que interessante o que aconteceu. Saul, ele foi rebelde até na hora que o inimigo agravou a peleja contra ele. E nós somos assim. Às vezes Deus não vem em nosso socorro, o que a gente faz? A gente dá uma de maluco. E foi isso que Saul fez. E a palavra diz que quando os filisteus se agravaram contra ele, ele pede para um dos seus dos moços ali que trabalhavam com eles, né, que manejavam as armas, que pegasse a espada e matasse a Saul. E o rapaz ficou com medo, obviamente, como ele ia matar um rei. E ele não faz o que Saul pediu. O que Saul faz? Pega a espada e se joga em cima da espada. Então ele comete suicídio. Então, assim, eu creio que nesse momento ele estava muito angustiado. Para ele chegar ao ponto de enfiar uma espada, se jogar em cima da espada, é porque ele estava num momento muito desesperado. Eu fico imaginando ali, acabei de ver meus filhos mortos,
o inimigo avança na minha direção, eu sei que eu vou morrer. E eu, Viridiana, qual é a primeira coisa que eu faço? Senhor Jesus, me salva. Só que Saul não fez isso. Saul faz o quê? Ele prefere tirar a própria vida. Então, ali naquele momento de desespero, ao invés de ele buscar Deus, um Deus que ele conhecia, ele sabia, porque o profeta andava dia a dia com ele, né? Então aqui a gente percebe como Saul ele era indiferente com o amor de Deus, como ele era indiferente com tudo aquilo que Deus deu para ele. Deus não deu somente uma capa de autoridade, um posto, um título. Deus deu um povo para ele cuidar. Deus deu um povo para ele governar. Né? Deus atribuiu a ele uma responsabilidade, como no Jardim do Éden, quando Deus chama Adão e Eva e diz, olha, vocês vão governar sobre toda a criação. Eu estou entregando isso para você. Né? Porque Deus não tem problema nenhum, Deus não é egoísta. Ele não cria uma coisa e fica segurando ali. Ele não cria um departamento dentro de uma igreja, ele não cria uma instituição e fica segurando o poder. Deus não é um governo de monopólios. Deus ele cria coisas e ele entrega para a gente cuidar. Né? E aqui Saul, ele é até difícil de falar, né? Porque eu não consigo entender qual é a cabeça de uma pessoa que conheceu a Deus e no momento de dificuldade não clama a esse Deus. Eu tenho dificuldade de entender, de verdade. Mas aqui Saul não busca. Saul ele continua intransigente, até na hora da morte ele escolhe tirar a própria vida do que clamar a Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Diferentemente de Ezequias, por exemplo, que Isaías foi entregar, né, uma palavra para Zedequias, e aí o rei vira para ele e fala assim, olha, eu estou doente, e o profeta diz, olha, realmente, e você vai morrer, mas antes de morrer, vê se você arruma suas coisas aí, sua casa, deixa tudo em ordem, porque Deus não vai te poupar, não. Né? Essa enfermidade, de fato, é para a morte. E quando o profeta sai, o que Ezequias faz? Ele se vira contra a parede, né? Ele coloca o rosto na parede e ali ele clama a Deus. Ele entrega aquela situação para Deus. E Deus manda o Isaías voltar, né? Manda o profeta voltar para falar com Ezequias e diz assim, olha, pode falar para Ezequias que ele não vai morrer mais. Então assim, Deus ele tem o poder absoluto sobre a morte e sobre a vida. O que determina uma coisa ou outra? A nossa escolha, igual está escrito em Deuteronômio. Eu coloco diante de vós bênçãos e maldição. Escolhe, pois, as bênçãos, né? Escolhe, pois, as coisas boas. Porém, aí tem um porém. Segue os meus mandamentos. Fica de acordo com a minha vontade. Esse é o mandamento, que vivamos de acordo com a vontade dele. E Saul, ele não fazia nada disso. Então, até na hora da morte, ele prefere ser soberano sobre a sua própria existência. Olha que coisa mais devastadora para a gente, achar que nós temos poder sobre a nossa existência. E aí o mais interessante é que na narrativa falam que alguns homens fugiram, mas que alguns homens foram, né, alguns homens que sobraram vivos porque não foram para essa peleja e ficaram ali num local diferente, né, desse que os filisteus invadiram para habitar, porque o inimigo ele quer invadir nossos territórios para roubar a nossa herança. Foi isso exatamente que aconteceu. Os filisteus foram e tomaram esse território que era nosso, que na época ali era dos israelitas, mas assim, trazendo para um contexto de hoje, era uma herança que foi dada a nós. Como tem muitas coisas que é dada a nós, mas a gente perde por desobediência. E aí, no finalzinho do capítulo, uma coisa assim que me deixou bastante pensativa, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, é que aqui diz que esses homens, né, que foram resgatar o corpo de Saul, porque os inimigos tiraram a cabeça de Saul e penduraram o corpo, e o Espírito Santo me fez lembrar que um corpo sem cabeça é o quê? A igreja sem Cristo, que é o cabeça, é o quê? Não é nada. Então, simbolicamente, significa que tirar a cabeça de Saul é porque Saul teve uma vida que não era regrada pela vontade de Deus, pela vontade de Cristo. Ou seja, ele era um corpo sem cabeça. Ele andava desgovernado, ele não tinha a mente de Cristo. Então aqui o Espírito Santo me levou a pensar nisso. Quantas vezes nós tomamos decisões
sem usar a cabeça, sem buscar a Deus, sem buscar essa compreensão, né? E nós agimos pela carne, o corpo, né? O nosso coração, enfim. Por isso que o nosso coração não é na cabeça, o nosso coração é no nosso corpo, é enganoso. Ele vai para onde o corpo leva. Mas as nossas ideias, nossos espíritos, nossa alma, ela está dentro da nossa cabeça. E Jesus é a cabeça. Então, quando cortam a cabeça de Saul, eu fico imaginando que Deus tinha um propósito ali de enganar e de nos revelar isso na palavra. Que era realmente um corpo sem cabeça. Era uma igreja sem cabeça, porque ali Saul, ele não era qualquer coisa, ele era o rei de Israel. Ele governava sobre todo o povo de Deus, sobre todas as tribos. E é interessante que alguns homens valentes foram resgatar o corpo. Porque, querendo ou não, você morto, você vivo, você tem um dono, que é Jesus. Então, aqueles homens, entendendo isso, eles foram lá para resgatar o corpo de Saul. Mas olha o que aconteceu. Isso aqui me deixou bem crente, eu vou te falar a verdade, viu? Porque diz assim: e tomaram os seus ossos. Melhor, desculpa, no versículo 12. Todo homem valoroso se levantou e caminhou toda a noite. E tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos do muro de Bet-san. E vindo a Jabes, os queimaram. E aí eu fico lembrando de todas as vezes que um homem de Deus morria, eles faziam o quê? Eles não queimavam. Eles enterravam junto com os seus antepassados. E aqui não, aqui aqueles homens valorosos foram resgatar o corpo de Saul, né? Porque afinal de contas, o diabo não tem nada, nem um corpo morto é dele. E aqui eles resgatam o corpo de Saul e queimam. E aí isso me levou para Apocalipse. Quando Jesus volta e resgata a igreja, e aí o corpo se une efetivamente na cabeça, nós vamos reinar com Deus. Nós vamos reinar por 1000 anos com Jesus. Só que uma coisa que está sendo pouco pregada nas igrejas de hoje é sobre o lago de fogo eterno. E aqui nessa passagem, quando termina a vida de Saul, quando termina o reinado, quando termina aquela vida de glória, entre aspas, desse homem que foi tão honrado por Deus, né, que foi eleito por Deus a ser rei, e ele não honrou a Deus, eu fico me imaginando a gente sem Jesus. Porque muitas vezes a gente quer tirar Deus do poder, a gente quer excluir a autoridade de Deus, a gente quer reinar nossas próprias vidas. Era o que Saul fazia. Só que, diferentemente de nós, eu não tenho um povo para governar, mas eu tenho a mim mesma para governar. E eu procurei deixar a minha vida à disposição de Deus para que Ele decidisse acerca daquilo que é bom para mim. Porque quando eu decido diferente, eu copio o mau exemplo de Saul, eu estou cometendo suicídio todos os dias. A minha vida de pecado é uma vida de suicídio diário. E vai chegar um dia que eu vou efetivamente tirar a minha vida por alguma situação de pecado que eu me envolva e que Jesus não venha para mim naquele dia, para que eu fique aguardando o retorno para eu ressuscitar para a vida eterna, o meu corpo ele vai queimar no lago de fogo eterno. Ou seja, o resultado para quem não tem uma vida com Deus é o fogo eterno. Você vê, Saul era uma pessoa que ele conhecia Deus, né? Ele teve essa oportunidade, ele teve essa chance, mas ele não quis compromisso com Deus. Então, esse devocional é para a gente pensar sobre isso. Que tipo de vida nós temos? Quem governa a nossa vida? Quem nós temos influenciado? Qual é a capa que nós temos usado? Né? De que serve todas essas condição humana de que Deus nos deu? De capacitação, de aptidões. Estamos empregando para quê? Estamos emprestando nossos talentos para quem? Então, quando eu li esse último versículo, que queimaram, né, o corpo de Saul, isso me remete que um dia Jesus volta e eu vou ressuscitar para queimar no fogo ardente se eu não estiver salva, se eu não estiver com Ele. Então que isso sirva para que nós possamos guardar a palavra no nosso coração e fazer uma decisão para toda a vida.
Deus é o governo absoluto das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ficar no nosso coração. Em nome de Jesus, amém.